Olá, nono ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de número 24. Estamos na apostila 2, na página 13. Vamos falar sobre as ligações metálicas. Então, as ligações metálicas são união entre metais, é uma união entre metais, que ela cria uma boa condutividade elétrica. Os metais, eles perdem elétron fácil. Esses elétrons ficam organizados nos retículos. Os elétrons ficam desorganizados no retículo e daí criam um amontoado de cátions e daí esses elétrons aqui conseguem se movimentar e formar uma corrente elétrica, tá? Junto com isso, os metais possuem duas propriedades importantes, a maleabilidade e a ductibilidade. Maleabilidade é de maleável, né? E ductibilidade de fazer ductos, de fazer fios, tá? Nos metais, para fazer a liga metálica, não se usa a regra do octeto. Esqueçam só neste minutinho. Quando falar em liga metálica, não fala de regra do octeto. Por quê? Porque a liga metálica não cria a estabilidade que as outras ligações criam. Quando você faz uma ligação iônica, você doa o elétron para o outro. Quando você faz ligação covalente, você compartilha o elétron para o outro. E quando você faz uma liga metálica, você não cria a estabilidade da reação química. Você só organiza os elétrons que vão ficar livres. Então, por isso que a liga metálica é bom condutor de eletricidade, tá? Geralmente, para você conseguir fazer um composto grande, visível ao olho nu desse jeito, usa muito átomo. Então, eles não botam nem o número de átomos que foram usados para compor isso. Eles só botam as letras dos elementos químicos. Então, aqui você está vendo o ouro, o símbolo é auros, né? Aí, por que chama liga? Porque é uma mistura entre dois elementos químicos metálicos, ou um metálico, outro não metálico, tá? Exemplo de ligas metálicas, aqui só tem algumas, porque ainda tem a liga leve, ainda tem umas outras ligas que eu posso procurar para vocês no meu caderno pedagógico antigo. Mas a apostila traz o aço inoxidável, o latão e o ouro 18 quilates. 18. O aço inoxidável, então, ele é composto por ferro, carbono, cromo e níquel. A vantagem dele é que ele não sofre oxidação fácil, porque ele é cromado, né? Ele tem cromo na composição. E ele é usado em construção e em materiais cirúrgicos, os bisturis, as coisas que são usadas na cirurgia justamente por não enferrujarem. São de aço inoxidável, não oxidam, não enferrujam. O latão é uma mistura, é aquele que deixa os dedos verdes, o anel de latão deixa o dedo verde. Por quê? Porque libera zinco, é formado de cobre e de zinco. Qual é a vantagem? Ele é maleável, dá para fazer buraco, conduz eletricidade, brilha. Só que a desvantagem é justamente que ele oxida muito fácil. O ouro 18 quilates, então, o de 18 quilates é uma mistura de ouro, prata e cobre. Ele é utilizado em joias, né? E por que o ouro 18 quilates tem que ter a mistura de prata e de cobre? Porque o ouro puro, ele é mole. Por isso que os piratas antigamente mordiam as moedas de ouro. Se ele mordesse a moeda de ouro e a moeda deformasse com o formato do dente dele, é porque a moeda de ouro. Se não deformasse, era cobre. Então, assim era medida a qualidade das moedas antigamente. Bom,
Esses produtos todos, eles têm características e propriedades, né? Tanto o iônico molecular, que é a covalente, quanto o metálico, que é essa liga aqui. Então, cada material possui características específicas, que elas estão relacionadas com a forma com que os átomos estão ligados e a tipo de ligação. Por exemplo, a gente viu aqui, ó, a estrutura e a questão do carbono e do diamante também, que a gente viu aqui, ó, tá? Então, esta estrutura assim faz com que ele tenha uma durabilidade, a dureza dele seja alta, ele não quebra tão fácil. Por isso que o diamante é indestrutível. Uma característica importante dos metais é a condução de corrente elétrica, tá? Então, o que é corrente elétrica? É um movimento ordenado dos elétrons soltos, livres. Como é que você faz para aprender isso, para testar isso? Tem uma prática. Você vai pegar 5 coisas diferentes. E atenção, papai ou responsável junto para fazer isso, porque dá choque. Eu nem recomendo fazer sozinho. Isso aqui era para a gente fazer em sala, no laboratório. Então, você vai pegar esses 5 elementos aqui. Sal de cozinha sólido, açúcar, pitada de sal, pitada de açúcar, um prego, um copo com água e sal, um copo com água e açúcar e somente água, um pratinho com água, pratinho com sal, pratinho com açúcar, pratinho com água. E daí você vai colocar, não precisa nem ter essa tomada aqui, tá? Você tendo só o bocal da lâmpada, a lâmpada, um fio positivo e um fio negativo, ele já fecha o circuito elétrico. Então, aí você bota o fio aqui e daí vê se a luz acende. Aí, se não acender... não, tem que ter esse aqui para poder fechar o circuito, né? Um só que você vai pôr aqui. Você vai pôr um fio, se puser os dois, fecha a corrente e morre eletrocutado. Aí você bota o fio aqui e vai ver se a lâmpada acende. Depois você encosta o fio no prego, vai ver se a lâmpada acende. Depois você encosta o fio no açúcar, vai ver se a lâmpada acende. Depois você encosta o fio na água com açúcar. Depois só na água e depois na água com sal. E daí aqui, nesse quadro, você vai escrever qual acendeu e qual não acendeu a lâmpada. E daí você vai lembrar, que a professora já ensinou para você lá no 6º ano, que a água é eletrolítica. Ela conduz corrente de eletricidade. Então, daí você vai ver aqui, os que acendem são os que possuem água ou o metal, tá? E aqui você vai ver que, vai descobrir que são todos os que têm os elétrons livres, porque quem se organizou já, quem tem ligação estável, como a ligação iônica e a covalente, não libera energia, porque ele já conseguiu a regra do octeto, né? Então, esses dois aqui estão na regra do octeto. Aqui tem um resumo para prova, para vestibular, para Enem, que seria bem legal você copiar esse quadro aqui na parede do teu quarto para você não esquecer, porque é o último ano que você está vendo isso comigo, tá? A partir de agora, no ensino médio, é só isso aqui que vocês vão aprender, que é a química orgânica. Então, se eu fosse vocês, guardava essas apostilas com o maior amor e carinho, porque aqui tem um monte de coisa que não vai mais ser dito, tá? Então, de lição de casa, esses exercícios que eu já fiz, né? Me empolguei e já fiz, mas espero vocês fazerem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula.